Tesouro Renda Mais. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre esse título do governo, mas ainda ficou faltando algumas comparações. Será que o Tesouro Renda Mais vale mais a pena do que pagar o INSS, do que uma previdência privada, ou então do que um amigo dele, que é o IPCA+? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, eu sou a Bruna Odeps e aqui no canal eu falo sobre finanças, investimentos e comportamento. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Hoje eu vou trazer de volta o tema Tesouro Renda Mais, que é um título público do governo que foi criado agora no começo de 2023 para ser um complemento para a sua aposentadoria. E aí podem surgir algumas dúvidas. Tá, mas e o que é melhor? Eu investir no Tesouro Renda Mais ou então eu fazer uma previdência privada, pagar o INSS? Já existe um título do governo parecido com ele, que é o IPCA+. Onde eu invisto o meu dinheiro? Primeiramente, eu preciso esclarecer que a decisão de onde investir o seu dinheiro sempre vai ser sua e você precisa ficar com isso muito claro na sua cabeça quando for tomar alguma decisão. O que eu vou fazer nesse vídeo é te mostrar qual é a minha opinião sobre o Renda Mais e também sobre as demais opções e talvez trazer ali alguns pontos que você não tivesse percebido ainda e isso pode te auxiliar na sua decisão. E antes de começar essas comparações, eu só vou te lembrar de algumas características do Tesouro Renda Mais. Ele é um título público federal híbrido, ou seja, o rendimento que você vai receber é IPCA, que é a nossa medida de inflação, mais uma parte fixa. Você pode investir nesse título todos os meses ou uma única vez e esperar até o vencimento dele para receber as suas parcelas. Essas parcelas que você vai receber, elas vão durar por 20 anos, então você vai receber 240 parcelas a partir da data que está descrita lá no título que você comprou. Existem títulos onde você pode começar a receber o seu dinheiro de volta a partir de 2030 e vão até 2065. Essa é a data de início dos recebimentos, e aí você conta mais 20 anos até a finalização total do seu título. Ele foi criado pelo governo com o intuito de ser uma alternativa para a aposentadoria, para o INSS, e é com ele que a gente vai comparar primeiro aqui o Tesouro Renda Mais. Se você trabalha com carteira assinada ou então é autônomo, você precisa pagar o INSS. Mas caso você não tenha nenhum tipo de trabalho remunerado e você quer lá na frente receber uma aposentadoria, você pode optar por pagar o INSS. Você não é obrigado a isso, mas é uma escolha sua. Para essas pessoas que não têm obrigatoriedade de pagar o INSS, o Renda Mais pode ser uma boa alternativa sim. A principal vantagem que eu vejo é que a reserva é sua. O INSS é praticamente um financiamento entre gerações. O benefício dos aposentados é pago com o dinheiro da contribuição das pessoas que estão trabalhando hoje. O problema é que essas contribuições tendem a diminuir ao longo dos anos, porque a quantidade de pessoas ativas também vai diminuindo e a quantidade de aposentados vai só aumentando. E se a gente parar um pouco para pensar, isso não é sustentável. É por isso que já existiram diversas reformas na Previdência Social. Uma hora não vai mais ter dinheiro para todo mundo. Se você tem uma reserva que é só sua e não compartilha com milhões de pessoas, você vai saber exatamente qual é o valor que você vai receber lá na frente. Existe uma previsibilidade de renda, o que não existe no INSS, porque de tempos em tempos existem algumas reformas que podem mudar o valor do benefício que você vai receber lá na frente e também aumentar e muito o seu tempo de contribuição. Quando você tem uma guia lá do INSS para pagar, geralmente você se sente obrigado a fazer aquilo. É como se o governo estivesse te cobrando alguma coisa para te dar um benefício lá na frente. Quando você decide optar pelo Tesouro Renda Mais, não existe essa obrigação. Você vai investir se você quiser. E aí existe um problema muito sério. Você pode falar, não, eu não vou optar por pagar a guia do INSS e vou depositar todos os meses no Tesouro Renda Mais.
mas o seu cérebro não vai fazer essa conexão de obrigação. E assim você pode ficar um pouco mais preguiçoso e deixar de investir. Se você escolher investir no Tesouro Renda Mais, isso não pode acontecer, porque você tem que lembrar que o seu futuro vai depender só de você e não do governo. E aí você até pode pensar, ué, mas como que o meu futuro não vai depender do governo se esse título é um título do governo? Ele é mesmo um título do governo, mas o tipo de relação que você vai ter com o governo é diferente. Você não vai ser um beneficiário do governo, você vai ser um credor, porque o dinheiro que você deposita no Tesouro Renda Mais, você está emprestando para ele. E lá na frente ele tem a obrigação de te pagar. As regras desse jogo são claras desde o início, assim que você coloca o seu dinheiro para investir no Tesouro Renda Mais. Você vai saber qual é a taxa de juros que você vai ter de retorno e também quantas parcelas você vai receber e a partir de qual data. Já está tudo explicado desde o começo e não vai acontecer de chegar na data de recebimento dos valores e o governo falar, não, agora você vai ter que me pagar mais 3 anos para só depois eu começar a te dar esse benefício. Mas não são em todos os pontos que o Tesouro Renda Mais vai ganhar lá do INSS, porque no Tesouro Renda Mais você sempre vai ser obrigado a pagar imposto de renda. E a alíquota do imposto de renda vai ser de 15% sobre o valor do rendimento do seu título. Já quando você recebe o benefício do INSS, você não tem outro tipo de renda e ficar lá na faixa de isenção, você não paga imposto de renda. Falamos da Previdência Social, agora a gente vai para a Previdência Privada. O que vale mais a pena? Tesouro Renda Mais ou Previdência Privada? O primeiro ponto que eu quero detalhar aqui é a sua previsibilidade. Como o Tesouro Renda Mais vai te pagar a inflação e mais uma taxa ali pré-fixada, um valor fixo, você sabe exatamente qual é a taxa de juros real que você vai receber. Se você não sabe o que é taxa real, é a taxa de juros que a gente recebe dos nossos investimentos acima da inflação. E eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card falando sobre isso se você quiser entender um pouquinho melhor. Então, se o Tesouro Renda Mais vai te pagar IPCA mais 4,80%, por exemplo, você vai manter o seu poder de compra, porque ele vai ser reajustado ali pelo IPCA, que é a medida de inflação. E além disso, o seu dinheiro vai render mais 4,80% ao ano. Então, você mantém o seu poder de compra e ainda tem ali um valor de rendimento superior à inflação. Quando a gente fala de previdência privada, não existe previsibilidade de retorno, porque as previdências privadas investem em fundos de investimento e a rentabilidade passada de um fundo não garante rentabilidade futura. Então você nunca vai saber exatamente quanto vai render a sua previdência privada. E isso não acontece apenas para fundos multimercado ou fundo de ações, por exemplo, que realmente é renda variável e você não tem nenhum tipo de previsão. Isso também acontece para fundos de renda fixa, porque vão existir diversos títulos lá dentro de emissores completamente diferentes e eles vão perseguir um benchmark, um indicador. O fundo pode tentar ficar ali próximo ao CDI, por exemplo, e vai ter meses em que ele vai estar acima do CDI, mas também vai acontecer dele estar abaixo do CDI. Você nunca vai saber exatamente quanto esse fundo vai render. Como o Tesouro Renda Mais retorna para você o dinheiro em parcelas, é como se você tivesse transformado a sua previdência privada em renda, ou seja, você acumula durante um tempo e depois pede para que o valor seja pago para você mensalmente. Quando você faz essa opção de transformar em renda o que você acumula numa previdência privada, você não é mais dono da sua reserva. A sua reserva passa a ser de uma seguradora e ela vai garantir que você tenha aquela renda estipulada todos os meses. Já no Tesouro Renda Mais isso não vai acontecer. Mesmo que você inicie lá o período de 240 meses para receber as suas parcelas, a sua renda, você ainda é dono da sua reserva. Então, se você precisar sacar tudo de uma vez, você vai conseguir. Vale lembrar que na previdência privada você não é obrigado a transformar em renda o valor acumulado para aposentadoria. Você mesmo pode fazer os seus resgates
Lembrando que esses resgates têm que ter um intervalo ali de 60 dias. Então, caso você não opte por transformar em renda, a sua reserva também continua sendo sua. E por último, eu trago a vantagem da previdência privada contra o Tesouro Renda Mais, que também é a questão do imposto. Dependendo do tipo de tributação que você escolha, se ela for regressiva, por exemplo, você começa a pagar só 10% de imposto depois de 10 anos que o seu valor está investido. No Tesouro Renda Mais, a alíquota mínima é de 15%, então você nunca vai ter esse benefício de conseguir pagar menos imposto. E aí, se você já conhece um pouco mais dos títulos do governo, você pode se perguntar por que é que o Tesouro Renda Mais seria melhor do que o Tesouro IPCA+, que tem as mesmas características ali, pelo menos na questão de rendimento. Tanto o Tesouro Renda Mais quanto o IPCA+, vão render IPCA e mais uma taxa fixa. Qual é a diferença entre eles? Aqui não existe certo ou errado, ou melhor ou pior. Existe a questão do seu objetivo. Se o seu objetivo realmente é ter uma renda recorrente lá no futuro, o Tesouro Renda Mais é melhor porque você não tem a cobrança da taxa de custódia da B3 enquanto você deixar o seu valor investido. Já no Tesouro IPCA+, todo ano é cobrado um valor de 0,20% do total que você tem investido, se for acima de R$10.000, que é essa taxa de custódia da B3. Para quem está pensando realmente no futuro e no longo prazo, essa é uma vantagem do Tesouro Renda Mais, porque você não vai ter nada do seu dinheiro tirado antes do prazo de recebimento. Agora, se você não tem ideia de deixar esse valor lá para o seu futuro, aí o melhor mesmo é optar pelo IPCA+. E esse valor de só 0,20% ao ano pode parecer pouco, mas se a gente for fazer aqui um cálculo durante 10 ou 20 anos, você vai ver que isso vai fazer uma diferença grande no valor acumulado lá no futuro. E agora aqui um ponto de atenção: se você não tem esse pensamento de longo prazo, não coloque seu dinheiro no Tesouro Renda Mais, porque quando você for precisar sacar ele lá na frente, você vai ser cobrado sim da taxa de custódia da B3 e ao invés de te cobrarem 0,20, eles vão te cobrar 0,50%. Só se o seu dinheiro ficar por mais de 10 anos é que eles não cobram essa taxa. E agora eu vou te mostrar aqui um lugar interessante para você ter uma noção, se você já investiu no Tesouro Renda Mais, de quanto você vai receber lá na frente, na sua aposentadoria. Você vai precisar entrar no site do Tesouro Direto, lá na área de acesso restrito, então você precisa ter um login e uma senha. E aí, entrando aqui no acesso restrito, você vai em Minha Aposentadoria. Aqui são os títulos que eu já comprei do Tesouro Renda Mais, que foi um vídeo que eu fiz aqui para o canal, que eu vou deixar aqui embaixo, se você quiser ver na descrição desse vídeo. E eu comprei a fração mínima desses títulos. Então, um título 2030, que eu paguei lá em torno de R$30, se eu não fizer mais nenhum investimento nesse título, eu garanti uma renda de 34 centavos durante 20 anos. Já aqui no Tesouro Renda Mais 2065, eu também paguei em torno de R$30, foi entre 30 e 39, não lembro exatamente o valor. E nesse título, como ele vai ficar investido por muito mais tempo, são 35 anos a mais, eu já garanti aqui uma renda mensal de R$ 2,75 durante os 240 meses. Como eu disse aqui, não existe certo ou errado, devo investir em um, devo investir em outro. O correto é você ter uma carteira diversificada, mas especificamente no Tesouro Renda Mais, eu acredito que ele é um bom produto para aquelas pessoas que ainda não estão muito inteiradas do mundo dos investimentos, que ainda não têm muita noção de onde pode ou não investir. Se a pessoa não quer muito se inteirar desse tipo de investimento, é uma opção sim para aposentadoria. Agora, se você gosta de estudar sobre investimentos, quer ter uma carteira diversificada, talvez existam diversas outras opções para você, mas que vão exigir muito mais estudo e também dedicação. Para você que chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir aqui embaixo, que isso é muito importante para o canal. E também me conta se você vai ou não investir no Tesouro Renda Mais, ou se você prefere outras opções de investimento. Se tem alguém aí em dúvida sobre isso, já compartilha esse vídeo e eu vou deixar aqui do lado também
o vídeo onde eu expliquei um pouco mais detalhadamente sobre o Tesouro Renda Mais. Se quiser, vai lá assistir e lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente se encontrar aqui na próxima semana. Um abraço e até logo! Tchau!